Boa tarde, belas e belos. O nosso assunto de hoje é sobre direito. Para isso, estamos recebendo os advogados doutora Gabriela Postigo, doutor Leonardo Antônio de Almeida e doutora Nilza Raquel Silva. Mas antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de deixar um abraço para os nossos parceiros. Samara Modas, onde você encontra o que há de mais moderno em modas, seus looks. Gostaria de mandar um abraço também para Luxury Semi-Joias, onde você encontra toda a linha mais completa de semi-joias, anéis, brincos, colares, pulseiras e tudo o que há nas últimas tendências em peças modernas e elegantes. A Ótica Gran Vista, meu especial abraço para a Hilda, onde você tem atendimento personalizado e você encontra o que há de mais moderno em óculos e armações. Gostaria de mandar um abraço também para Multimarca Bonifácios, onde você encontra os profissionais realmente que você pode confiar quando você tiver algum problema em seu veículo. Você pensou em praticar algum esporte, praticar alguma luta? Procure a Academia Lupin Gym, onde você tem professores totalmente qualificados. Você que gostaria de praticar Muay Thai, capoeira, boxe, jiu-jitsu, procure a Lupin Gym. Você exagerou no final de ano, está com a gordurinha, então procure a Clínica Belly, onde você encontra tratamentos estéticos especializados em perda de medidas e também flacidez. Vamos começar o nosso bate-papo sobre direito. Boa tarde, belas e belos. O nosso tema hoje é sobre direito. Vamos falar um pouquinho sobre danos morais também. Boa tarde, doutora Gabriela. Me fala um pouco da sua especialização. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. A minha especialização é na área de direito do trabalho e previdenciário. O advogado trabalhista busca ajudar na satisfação dos direitos, tanto do empregado como para o empregador, para que o empregador possa manter um contrato de trabalho que esteja sempre a favor da lei. E o direito previdenciário busca satisfazer os direitos da pessoa que está em busca de um benefício previdenciário, está em busca de algum direito que administrativamente não é reconhecido pelo INSS e só judicialmente é que ele pode ter esse direito satisfeito. Boa tarde, doutor Leonardo. Me fala um pouquinho da sua especialização. Boa tarde. Eu sou especialista em direito penal e o advogado criminalista ele tem a função de auxiliar aquele que está sendo investigado, ou que está sendo processado, ou que já foi condenado no crime que eventualmente ele tenha cometido. Então, o advogado criminalista, ele basicamente auxilia, né, as pessoas que estão sofrendo com o processo, a investigação, ou já foi condenado no direito penal. Boa tarde, doutora Raquel. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua especialização. Boa tarde. Eu sou advogada, especialista em processo civil. E a nossa área ela é bastante abrangente. Hoje, um advogado civilista ele vai atuar no sentido de cuidar das famílias. Atuamos com processo de reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, divórcio. Também atuamos no pós-mortem, no sentido de estar fazendo inventários. Hoje em dia temos essas possibilidades de fazer inventário judicial, como extrajudicialmente. Trabalhamos com uso capião. E, assim, é uma área bem abrangente. E trabalhamos também ali aliado ao direito do consumidor. Então, vamos começar, então, falando um pouco sobre danos morais. Eu gostaria que vocês, esse bate-papo nosso, falassem o que é realmente um dano moral. Então, o dano moral, ele é um assunto que está no dia a dia do advogado, é um assunto que está no dia a dia da população em geral. E em que consiste o dano moral? O dano moral, na verdade, ele é aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de dor, aquela humilhação que alguém sofreu em decorrência da conduta de outra pessoa que tem ofendido, às vezes, o direito à personalidade dela. E o que vem a ser o direito à personalidade?
Direito à personalidade, ele seria o direito à integridade física, à integridade psíquica, o direito ao nome, né, o direito à imagem, né. Então, são temas que estão relacionados com a dignidade da pessoa. Então, sempre que alguém tiver lesionado algum direito à personalidade, surge o dever de reparação de quem lesionou, né. E a reparação seria a indenização, né, para minimizar o sofrimento da pessoa, já que não teria como retornar ao status quo ante, né, não teria como retornar ao que era antes da lesão. Então, o direito civil, ele criou esse instituto do dano moral para exatamente reparar esse dano que foi sofrido. E como é que eu faço para provar que eu realmente sofri esse dano? Rose, hoje existe dois tipos de dano moral. Aqueles que realmente necessitam de prova e aquele que não necessita de prova específica, porque o dano moral é presumido quando ocorre a situação fática. Por exemplo, quando uma pessoa chega a ter um nome negativado, teve uma dívida em seu nome que não realizou. Nesse caso específico, não é necessário a pessoa fazer a prova do sofrimento, a prova da dor, uma vez que apenas com a configuração da situação fática já é suficiente para configurar o dano moral. E não só, o Superior Tribunal de Justiça, hoje ele tem uma listagem específica de situações que configuram dano moral de forma presumida. É o caso também de atraso de voo superior a 4 horas. É o caso, por exemplo, da perda de uma pessoa da família em decorrência de um acidente, entre outros. Nos casos que necessitam de prova, hoje é admitido tanto prova documental, que hoje podemos fazer prova, inclusive, com o WhatsApp, com conversas. Hoje eu acredito que é o meu principal meio de prova, mas também por meio de prova testemunhal. Sempre temos pessoas à nossa volta que acompanhou essa vivência do sofrimento, da dor, da angústia causada por uma situação fática. Assim, então seria, na verdade, a gente ter a liberdade da gente mesmo juntar as provas, né? Sim, claro. Quando nós estamos passando por uma situação que nos causa certo incômodo, que nos causa certa angústia, certamente é necessário que tiremos foto, que buscamos comunicar a uma terceira pessoa para estar fazendo um indício de prova para facilitar a vida do advogado e o convencimento do Poder Judiciário por meio do magistrado. Esses danos morais têm algum valor específico? Bom, o dano moral ele não tem um valor específico, porque é difícil você valorar a dor emocional. Quanto vale a sua dor emocional? É difícil você valorar isso. Hoje as pessoas acreditam até numa indústria indenizatória, porque muitas situações podem ser passíveis de dano moral, mas outras podem ser um mero aborrecimento. E isso tem que ser bem avaliado. Quando se trata de um dano moral real, tem que ser analisada a questão do dano em relação à indenização, para que possa se chegar numa razoabilidade que seja um valor proporcional ao dano realmente sofrido. E qual o procedimento que cabe para a vítima ser realmente indenizada? O procedimento, ele é o procedimento do direito civil, né, que pode ser tanto do juizado de pequenas causas quanto o juízo comum. Normalmente a pessoa ela procura um advogado de confiança para explicar o caso, para verificar se o caso realmente é passível de indenização. E após o advogado avaliar se o caso é de indenização ou não, ele vai escolher o procedimento a ser tomado. Normalmente, o procedimento é o advogado entrar com uma petição, depois da petição vai ser marcado uma audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, se tiver oportunidade de acordo entre as partes, vai fazer o acordo e vai resolver. Se não tiver o acordo, vai ser marcado uma audiência de instrução, se o juiz achar necessidade de produção de outras provas. Lá vão ser produzidas provas orais, que são as provas testemunhais, os depoimentos das partes e, às vezes, a perícia. Depois dessa audiência de instrução,
o juiz vai, ele entendendo que está bem esclarecido o tema, ele vai prolatar uma sentença. Após a sentença, se as partes concordarem ou não, tem a possibilidade do recurso. Mas depois da sentença é que o dano moral ele vai estar concretizado. Lá a gente vai ter o valor que a pessoa terá de indenização, aí ela concorda ou não com o valor, ela tem a possibilidade de recurso, mas é a partir desse momento que ela terá o direito ao dano moral. Ah, sim. Agora vamos falar um pouquinho, eu gostaria de perguntar um pouquinho para você, doutora Nilza. Eu gostaria de saber, por exemplo, um assunto que está bem na mídia, né, que é o assunto que aconteceu com o apresentador Gugu, né, a questão da herança. Que, por exemplo, o apresentador está sendo assim um fato que está bem recorrente, né, que fala que esse conflito que está tendo é devido o quê? Devido ele não ter oficializado a união com a mulher, ou é porque ele deixou um testamento? O que acontece? Ainda que ele não tivesse deixado o testamento, para que ela seja reconhecida como herdeira, ela tem que primeiramente ser reconhecida como companheira, uma vez que a união estável ela não depende de qualquer documento, mas para ter o direito de companheira, que é aquela que já possui a união estável, ela precisa primeiramente ter uma declaração de união estável judicialmente. Eles poderiam ter ido anteriormente, claro, no cartório, ter feito uma declaração de união estável, e uma vez que não existe esse documento e não existe também o casamento, ela vai ter que buscar o Poder Judiciário para ter a qualidade de companheira reconhecida, e só depois disso a qualidade de herdeira. Então, aí é o primeiro impasse. Com relação ao testamento, uma pessoa que possui herdeiros necessários, que seria ali os filhos e a esposa e também a companheira, que as duas são equiparadas nesse sentido, ele pode deixar apenas 50% para alguém específico. No caso dele, como não havia o reconhecimento da companheira, nem em cartório, nem por meio judicial, ele deixou uma quantidade muito superior àquele 50% que ele poderia. Então, nesse momento, a esposa precisa buscar o Poder Judiciário para ter reconhecido a qualidade de companheira, para entrar como herdeira necessária e estar buscando ali o que é de direito, que é a sua parte na herança. Esse é o maior problema ali em relação a ela, é o reconhecimento da qualidade de companheira, que certamente ela conseguirá. Sim, obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, doutora Gabriela, para você, em relação à reforma, né, que teve agora, a reforma trabalhista. Na sua opinião, o que realmente, quais são essas mudanças criadas? O que realmente mudou? Bom, a reforma trabalhista que veio aí no mês de novembro do ano de 2017 já está há quase 2 anos aí com a gente. Aliás, mais de 2 anos. Tiveram várias mudanças, só que eu acredito que assim, as principais, entre elas, né, as principais, uma delas foi a questão do empregador ter a liberalidade de negociar com o empregado várias coisas, como, por exemplo, jornada de trabalho, questão de convenção coletiva, negociação coletiva, em detrimento da lei. Só que tudo isso tem que estar dentro do artigo que foi criado pela reforma trabalhista e deve ser respeitado, não é qualquer tipo de negociação. Outra coisa também que é muito importante e que tem até diminuído as ações na Justiça do Trabalho é o ônus de sucumbência, que hoje amedronta os reclamantes de procurarem a justiça, porque quando você entra com a ação pedindo um valor que talvez seja exorbitante em relação àquilo que você realmente merece, você tem que pagar o ônus de sucumbência daquela diferença do que você pediu e que você não ganhou. Então, é muito difícil alguém hoje entrar com uma ação pedindo valores que acredita não ter. Hoje, a Justiça do Trabalho tem ações mais no sentido de que as pessoas busquem realmente o direito que elas acreditam possuir. Doutor Leonardo, por exemplo, o senhor age na liberdade, para dar liberdade ao indivíduo, né? No caso, quando o indivíduo ele é preso em flagrante, como agir?
Certo. O indivíduo, quando ele é preso em flagrante, tem que verificar se a polícia ela agiu de forma correta e imaginando que a polícia tenha agido de forma correta, porque se ela não agiu, cabe o habeas corpus, a gente consegue retirar a pessoa pelo habeas corpus. Então, se a polícia ela agiu de maneira correta, o primeiro passo vai ser encaminhar esse preso para o juiz, tem um prazo de 24 horas, e vai ser feita uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai decidir sobre a liberdade dele ou não, ou se ele vai continuar em prisão, aí vai transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva. Aí a prisão preventiva ela tem mais um prazo, ela tem alguns requisitos também, que serão analisados posteriormente, depois que vencer o prazo, e em caso de exceder o prazo que o juiz estipulou, né, a gente consegue entrar com habeas corpus também. Então, basicamente, verificar se o procedimento ele foi feito da maneira correta, em sendo feito da maneira correta, tem um prazo, vencendo o prazo, a gente entra com habeas corpus, e havendo ilegalidade, também entra com habeas corpus, ou então o pedido de relaxamento de prisão. Sim. No caso, doutora Nilza, onde um filho, por exemplo, um filho ele já é maior, já tem a maioridade, já atingiu a maioridade. O outro, o segundo filho, já não tem a maioridade. Não existia um testamento. Como pessoas, né, as pessoas da família devem proceder para a divisão dos bens, já que a menor ainda não atingiu a maioridade, como que deve agir nesse caso? Certo, o pai faleceu e deixou 2 filhos, um menor e outro maior, certo? Então, nesses casos, é necessário ingressar com um processo de inventário no prazo de 60 dias da data do falecimento, para não ter nenhum prejuízo de ordem econômica, tendo em vista que, a partir de 60 dias, nós começamos a pagar multas e juros nos impostos a serem pagos dentro do inventário. Só que, por ter um menor envolvido, necessariamente esse inventário tem que ser judicial. Isso porque todas as vezes que a gente fala em menor, seja em processo de inventário, seja em processo de pensão, o Ministério Público precisa intervir, porque é ele que vai estar ali garantindo o direito daquele menor. Esse menor ele deve ser representado ou pelo seu irmão, num primeiro momento sempre será a mãe. No primeiro momento sempre será a mãe. No segundo momento seriam os parentes mais próximos, provavelmente o irmão. E se houver ali divergências, estiverem colidindo, brigando, na verdade, né? Aí certamente o juiz vai estar nomeando, preferencialmente alguém da família, para estar representando os interesses daquele menor, mas sempre com a vigilância do Ministério Público. Por isso, o inventário judicial. E no caso, doutora, quando o pai, né, deixou um testamento doando 50% para um dos filhos e há um segundo filho. E, no caso, esse 50% seria para a mãe. Como é que esse segundo filho ele vai ter alguma herança? Falando de um homem solteiro, que o pai deixa um testamento de 50% para um filho. Todas as pessoas têm a possibilidade de deixar 50% para qualquer pessoa, seja para o filho, seja para uma instituição de caridade. Esse 50% é liberdade daquele que faleceu. Esses outros 50%, ele vai ser dividido entre os herdeiros necessários, inclusive pelo filho que já foi beneficiado pelo testamento. É claro que é possível fazer uma cláusula que aquele 50% do testamento é adiantamento de herança. Então, aí, nós estaríamos dividindo de forma igualitária. Mas, não colocando nenhum tipo de cláusula, a segunda parte ainda será dividida por todos os herdeiros, inclusive, se houver, pela esposa. Sim. Doutora, e no caso, por exemplo, houve um contrato, né? Vamos supor, eu fiz um contrato com uma pessoa, e nesse contrato estava especificando que eu teria usufruto de uma terra. Por exemplo, aí eu fui lá, fiz aquela terra se tornar rentável. Aí, a partir do momento que ela se tornou rentável, o proprietário faleceu, e os filhos desse proprietário agora querem vender esse terreno. Como é que eu, no caso, que investi lá, faço para reaver o investimento que eu coloquei?
Certo. O direito, ele protege os bens já adquiridos. No caso aí, nós temos frutos pendentes. Houve uma plantação e já existem frutos. A pessoa tem direito a colher aqueles frutos pendentes. Eles permanecerão na mão do usufrutuário. Doutora Gabriela, quais os riscos que um trabalhador corre quando ele pensa em entrar com a ação contra a empresa que ele estava atuando, que trabalhava no caso? Bom, como eu falei antes a respeito do ônus de sucumbência, essa é a primeira coisa que o trabalhador deveria pensar. Se o que ele realmente pretende é algo que ele realmente tem direito. Outra coisa também é a respeito da justiça gratuita, que hoje na Justiça do Trabalho deve ser comprovada. Então, se a renda é maior do que a Justiça do Trabalho permite, tem que ter cuidado também com as custas processuais, para que você não perca aí esses valores entrando com a ação, ou, se realmente o direito existir, talvez valha a pena pagar essas custas. E sobre os direitos que, às vezes, a pessoa tem de aposentadoria? Às vezes ela tem, por exemplo, ela tem uma incapacidade e até mesmo ela não sabe que ela tem aquela incapacidade, ou, às vezes, também ela está recebendo um benefício e, às vezes, alguém fala para ela, olha, eu acho que você teria um direito maior sobre esse benefício. No caso, quando há essa dúvida, ela deve procurar um advogado? O que ela deve fazer? Qual conselho você daria? Bom, eu acho que o primeiro passo é sempre procurar um advogado, porque, às vezes, muitas coisas a gente não enxerga, e o advogado que tem essa especialização, ele vai enxergar além do que a própria pessoa enxerga. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma doença e ela acredita que não caiba nenhum tipo de benefício, e o advogado analisar, olhar os laudos médicos, olhar os exames, e verificar que aquilo é passível de um benefício previdenciário, então, a pessoa vai ter o direito. Então, se procurar um advogado e ele verificar que realmente aquilo está dentro da lei, está dentro da jurisprudência, que os juízes estão considerando aquela doença como passível de recebimento de benefício, com certeza vai conseguir. Outra coisa também, se a pessoa está recebendo o benefício e o benefício vai finalizar, é bom também procurar um advogado, porque, às vezes, você tem direito de receber ainda por um período maior, ou conseguir uma aposentadoria por invalidez, ou que o seu auxílio-doença seja prolongado, ou até mesmo que você tenha o direito à aposentadoria mesmo por idade, tempo de contribuição, e um advogado pode verificar essa situação melhor. Obrigada. Doutor Leonardo, eu gostaria de falar um pouquinho, que o senhor falasse um pouquinho para nós. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que a justiça, ela sofre alguns abusos na legalidade. Infelizmente, no Brasil, as pessoas que têm uma situação econômica melhor, ela tem um jeito diferenciado de ser tratado, até mesmo uma forma diferente de ser julgada. Como o senhor lida com essa situação? Certo, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte. É claro que a pessoa que tem mais recursos financeiros, ela terá mais possibilidades no Poder Judiciário. Isso em razão dela poder contratar advogados com maior especialização, advogados que estão acostumados a elaborar recursos para os tribunais superiores, e isso acaba que traz um benefício para quem estiver nessa situação. Mas, pensando por outro lado, a pessoa que não tem recurso, o Estado ele oferece a advocacia pública, se por acaso a pessoa tiver interesse, mas a gente verifica que nem sempre essa advocacia pública, ou essa advocacia que é exercida por profissionais que não são especializados, ela consegue atender aos anseios da pessoa. Ela não consegue atender, às vezes, a necessidade que a pessoa tem. Então, isso aí gera um clima de insatisfação para quem está nessa situação e faz transparecer um clima de desigualdade, faz realçar o poder econômico, a vantagem do poder econômico. Isso aí realmente é uma situação complicada, que a gente vive no direito criminal, e
o que a gente recomenda é que, havendo possibilidade, sempre busque os profissionais especializados para tentar minimizar essa diferença, porque seria a única forma da pessoa alcançar o desejo dela, né, que é o de alcançar a justiça plena. Sim. Doutor, às vezes há conflitos entre vizinhos, por exemplo, às vezes um vizinho coloca fogo no quintal, então vem aquela fumaça que vai estar perturbando o outro, às vezes liga um som muito alto. Nesse caso, cabe alguma ação para quem está se sentindo prejudicado? Sim. Primeiramente, a gente tem que verificar qual que é a legislação municipal, né? Porque o município, no caso de som, por exemplo, ele regula a quantidade de decibéis que a pessoa pode colocar, né? O volume que ela pode colocar no som, né? E tem um horário determinado também. Tá? Então, a primeira coisa seria buscar a orientação ou de um advogado, ou então procurar o ente público que faz essa regulamentação, né, para verificar se realmente está ocorrendo essa lesão. Se estiver ocorrendo, é chamar a polícia para verificar, ou chamar o órgão da prefeitura para enquadrar a pessoa, né, que está colocando esse volume acima do permitido, e a consequência disso seria a multa. No caso de perturbação de vizinhos, né, muitas vezes a gente tem que verificar se essa perturbação ela realmente parte do vizinho, ou se às vezes é um sentimento de inimizade que você nutre pela pessoa, então qualquer coisa que ela faça vai te causar repulso, ou vai te incomodar. Tá, então isso aí tem que ser verificado. Normalmente nessas situações, o município que verifica quais são as possibilidades de aplicar multa, em quais casos pode aplicar multa. Tá, então é verificar a regulamentação municipal, ou se achar necessário procurar um advogado para orientação para verificar quais são as possibilidades. Mas sempre que há um incômodo, existe algo a ser feito. Doutor, e quando eu recebo, por exemplo, uma multa e essa multa foi indevida, para mim recorrer dessa multa, eu preciso de acionar um advogado? Sim, o advogado ele tem o papel de facilitador. Tá? Às vezes a pessoa tem a possibilidade de agir sozinho, mas o advogado ele é um facilitador e um orientador também. Então, às vezes a pessoa acha que vai fazer o recurso da multa que foi aplicada indevidamente e acha que só de cancelar a multa ele já estaria satisfeito. Mas existem alguns casos em que a multa aplicada indevidamente ela gera indenização. Até a gente estava falando sobre indenização por dano moral, tem a possibilidade de haver essa indenização. Então, essa é a vantagem de você procurar um advogado, porque, como a doutora tinha falado, às vezes a pessoa vai procurando um advogado pensando em um direito específico, em um assunto específico que ela acha que ela teria direito. Mas o advogado, ele sendo especialista na área, ela vai abrir a cabeça da pessoa, vai mostrar que realmente existem outros direitos além daquele que ela acha. Né? Então, é a vantagem de você procurar um advogado, que ele vai abrir a sua cabeça e vai procurar todos os seus direitos, e não apenas aquele direito que você acha que teria. Sim. Doutor Leonardo, como o senhor avalia o relacionamento dessa tríade de advogado, justiça e leis do Brasil? É um relacionamento que tem que ser amigável, né? A gente não pode ter... Né, um não pode incomodar o outro. Né? Então, o advogado está para fazer o direito ser aplicado, né? O fim do direito é alcançar a justiça, e a gente entende que, às vezes, o sentimento das pessoas em relação à justiça é diferente daquele que está na lei. Mas isso é uma questão de política pública, né? A gente elege os nossos governantes, a gente elege os nossos deputados, e são eles que são responsáveis por fazer a lei. E a lei é a que deve ser aplicada, e esse é o direito que a gente construiu. Tem um ditado que fala que cada povo tem os governantes que merece e o direito que merece também.
Tá? Então, os nossos governantes, os nossos deputados, tanto federal quanto estadual, eles são os responsáveis por fazer isso. E o advogado é um elemento essencial, porque o advogado ele interpreta a lei que os deputados fizeram. E essa interpretação do advogado é o que trará ou tentará trazer a justiça para a pessoa que está tendo alguma lesão em seu direito. Tá? Então, é muito importante isso, é bem complexo você falar sobre justiça, direito e lei, porque são vários elementos, são várias situações, são várias atividades diferentes que dependem de várias circunstâncias. Então, o que a gente pode garantir é o seguinte: tem uma lei para ser aplicada, né, tem o advogado de confiança sua para interpretar essa lei a seu favor, e o fim é sempre a justiça. Sim. Agora, eu gostaria de fazer, para finalizar, né, eu gostaria de perguntar, quando eu devo procurar um advogado? Claro. O advogado ele é o principal orientador. Então, antes que o dano ocorra, antes de realizar o contrato, antes de realizar o negócio jurídico, é necessário orientação, para que não tenha um prejuízo maior. Então, eu acredito que o advogado, o ideal, ele é no momento anterior. E é claro que depois que aconteceu o dano, ele vai passar para um minimizador do sofrimento. Ok, obrigada. Pessoal, eu quero deixar aqui um convite para vocês, né, que está nos assistindo, que envie suas dúvidas, suas perguntas, né, que a gente terá novamente, né, eles, na presença desses advogados que estão aqui, da doutora Gabriela, da doutora Nilza, do doutor Leonardo. Então, você que tem alguma dúvida, que se ficou alguma dúvida, nos envie, tá bom? Obrigada. E gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? De todos vocês que compareceram. Muito obrigada pela presença. E até o próximo Repercussão.